Hoje você vai aprender aqui comigo a produção e consumo na sociedade brasileira. A gente vai falar um pouquinho, introdutoriamente, sobre o que é a sociedade de consumo. Nós vamos falar das características da sociedade de consumo e o consumo a nível global. E depois, nesse quadro aqui, a gente vai falar sobre como é que fica a questão do consumo no Brasil, mas não o que se consome no Brasil, mas como o Brasil está posicionado em relação ao mercado de consumo global. Beleza? Então vamos lá, bora lá. Para começar a falar então de sociedade de consumo no Brasil, a gente precisa entender o que é a tal da sociedade de consumo. Então, a gente precisa entender que, sobretudo, a partir mais ou menos do início do século XX, quando a gente tem uma série de revoluções produtivas, e aqui nós estamos falando da segunda revolução industrial, não que a primeira revolução industrial não tivesse tido um impacto sobre isso, mas a segunda teve um muito maior, você passa a ter uma valoração daquilo que as pessoas consomem. Não um aumento do valor do produto, mas um aumento do valor das pessoas que mais consomem. Então as pessoas passam a ser vistas não por aquilo que elas são, ou por aquilo que elas defendem, ou por aquilo que elas professam, mas sim por aquilo que elas consomem. Isso tem uma raiz muito importante. Essa raiz histórica está centrada no fato de que nos Estados Unidos e no restante do mundo, mas nos Estados Unidos principalmente, a partir do advento do Taylorismo, do Fordismo, e eu sei que vocês já assistiram essa aula, se não assistiram, assistam, a gente vai ter uma aceleração do processo produtivo. Então a produção fica muito mais acelerada e as indústrias precisam dar vazão para esses produtos a mais que eles estão produzindo. E aí a gente está falando de um cenário pós-crise de 29 também. E aí o que essas indústrias vão fazer? Elas vão, juntamente com o governo americano, implementar uma ideia de American Way of Life, o estilo de vida americano, baseado no consumo acelerado. Então você já deve ter visto aí no teu TikTok, no teu YouTube, no teu Instagram, videozinho daquela galera que tá andando nos Estados Unidos e para numa lixeira e pega uma televisão gigantesca funcionando perfeitamente. Ou aquela galera que tá lá e vai atrás da farmácia, ou vai atrás do supermercado e sai com uma sacola cheia de comida, embalada, bonitinha, perto do prazo de validade. Isso está muito associado exatamente a essa dinâmica da American Way of Life. Porque ficou tão barato produzir e tão rápido produzir que eu preciso fazer com que o consumidor esteja o tempo todo consumindo, usando uma série de iniciativas. Então aqui, ó, a gente passa a ter uma transformação também no modelo produtivo. O consumo, ele passa a ser entendido como motor da economia, ok? Não a produção, necessariamente, mas o consumo, certo? E aí o consumo, ele vai trazer com ele uma série de sentimentos para as pessoas. Então, consumir está relacionado, a partir da adoção do American Way of Life e da sociedade de consumo, com o prazer, com o sucesso, com a felicidade. Então, às vezes, está tudo bem na tua vida, só que tu tá voltando para tua casa e tu passou na frente de uma loja que tem uma bolsa, que tem uma carteira, que tem um tênis que você gostaria de ter, mas naquele momento não te alcance. Tá? Então você tá bem com a família, você tá bem com os seus relacionamentos, você tá tirando notas boas, você tá trabalhando num lugar que você gosta, mas naquele momento você não consegue consumir. E de repente te bate aquela angústia, aquela aflição que você não sabe de onde é. E aí você não percebe que muitas vezes você tá com todos esses sentimentos negativos, essa angústia, por exemplo, porque você não está inserido totalmente nesse mercado de consumo. Porque naquele momento você não pôde consumir aquilo que você queria. Isso é uma estratégia de consumo. Então, os meios de produção melhoraram, houve uma facilidade da produção, inclusive podendo, fugindo um pouquinho do Fordismo, do Taylorismo, diversificar a produção. Então agora você pode escolher qual é a cor do teu celular, a cor do teu carro. Não tem mais aquele esquema do Ford falar, olha, pode escolher qualquer cor de carro aqui na minha fábrica, contanto que ele seja preto. Agora não. Então você passa a ter, por exemplo, que ter 4, 5 modelos de cores diferentes do mesmo tênis. Ou que você precise estar toda hora se destacando pela capinha ou pela cor do telefone que você está utilizando. Então, isso tudo faz parte dessa estratégia de venda. E aí, essa estratégia de venda vai estar apoiada na publicidade e na evolução dos meios de comunicação, que vão estar o tempo inteiro te jogando informações de consumo e te fazendo entender que, olha, se eu não consumir, eu estou alijado do processo. Então, se você tem aquele telefone famosão, mas você parou no 8 e já está no 14 Pro alguma coisa, você está atrasado pelo menos 6 telefones. E a numeração, a seriação, tem a ver com isso também. Olha, 6 é pior, 8 é pior do que 14. Então você está
atrasado. Isso gera essa sensação. E aí, né, com o aumento do consumo, há um aumento na necessidade de matéria-prima, obviamente, e há também um aumento do descarte. Em algumas sociedades mais desenvolvidas economicamente, eu estou falando economicamente, não socialmente, como os Estados Unidos, por exemplo, o descarte de produtos aceitáveis, que poderiam ser utilizados, que não chegaram ao fim da sua vida útil, ele é extremamente acelerado. Vide esses vídeos que a gente falou ali, que a gente estava falando sobre as pessoas que estão catando coisa no lixo nos Estados Unidos, certo? E o Brasil, como está inserido nesse processo? Então, no Brasil, houve uma melhora econômica na primeira metade do século XXI. Então, o Brasil começa a apresentar um certo aumento do seu PIB, isso associado a, principalmente, o aumento do valor das commodities e o aumento da produção de commodities. Isso vai ser puxado tanto pela questão, por exemplo, do café, mas também pela evolução tecnológica da atividade agrária. Também pelo aumento da industrialização a nível mundial, que demandou mais matéria-prima. Então o Brasil vende minério de ferro, o Brasil vende manganês, o Brasil vende bauxita, certo? E com isso ele vai adquirindo valores que vão acrescendo no nosso PIB, fazendo com que a gente comece a se destacar e que a gente tenha, sim, de fato, uma maior circulação de dinheiro interna, fortalecendo o mercado interno. E aí a gente pode depois falar de alguns momentos históricos, como por exemplo na década de 90, onde o Brasil se abre para os produtos estrangeiros a partir do modelo neoliberal, né? Então, voltando aqui. Então, a gente tem aqui produtos de baixo valor agregado, e isso dificulta um pouco a nossa inserção no mercado de consumo a nível global. Por quê? Porque as mercadorias que a gente vende têm baixo valor agregado. E o que agrega valor à mercadoria? O trabalho, a transformação. Então, se eu estou vendendo minério bruto, eu estou arrecadando muito menos de PIB do que eu poderia. Se eu estou vendendo laranja e comprando suco de laranja, eu estou desequilibrando a minha balança comercial. Então, a ideia é que o Brasil comece a se inserir como vendedor, por exemplo, de produtos industrializados, ao invés de ser apenas importador de produtos industrializados, que é o que a gente tem até aqui. E aí a gente chega numa encruzilhada. Por quê? Porque o Brasil surfa no boom das commodities a partir de 2008, então o valor das commodities a nível mundial ele aumenta. O Brasil vai começar a ganhar um montão de dinheiro, investir em área de bem-estar social, investir no mercado de consumo interno, por exemplo. Então, começa a subsidiar taxa de luz, subsidiar compra de carro zero, de linha branca, de imóveis e por aí vai. Eu não estou falando que isso é errado, certo? Estimula o mercado de consumo interno. Isso baseado no modelo de boom das commodities, de commodities subindo o preço. Só que commodity é variável. Se eu tenho uma desaceleração na industrialização a nível global, o que vai acontecer com o valor das minhas commodities? Vai lá para baixo. Então a capacidade do Estado de investir nessa malha de consumo também se reduz, bem como de investir na malha de bem-estar social. Então o que vai acontecer? O Brasil vai passar por um processo de desaceleração econômica a partir de 2013, principalmente, né? Quando a crise de 2008 a nível mundial bate de fato no Brasil efetivamente. Essa desaceleração da nossa capacidade de consumo também vai afetar os setores produtivos. E o Brasil, até por uma questão dos investimentos em commodities, quando elas estavam extremamente valorizadas, ele vai começar um processo complicado de desindustrialização, que nos países ricos é feito baseado no quê? Vamos migrar para atividades que tenham maior valoração econômica, maior valor agregado. Pesquisa, desenvolvimento, comércio, serviço, setor terciário quaternário. O Brasil fez a sua industrialização, mas ao invés de dar aquele passinho para frente, ele deu um passinho para trás e voltou a ser o quê? Apenas produtor de commodity, sem fazer o processo de beneficiamento de uma parcela delas. Então, a ideia de ampliação da participação do Brasil no mercado de consumo global, ou seja, o Brasil se colocar como player, como vendedor, depende que se façam investimentos em tecnologia, obviamente qualificando mão de obra também, para que haja o processo de agregação de valor a partir da transformação dessas matérias-primas que a gente vende. Então, ao invés de vender, por exemplo, o metal, vender o maquinário. Ao invés de vender o óleo bruto de petróleo, vender já o óleo refinado. Por quê? Porque isso agregou valor, isso colocou a gente num cenário onde os países vão estar interessados em comprar os nossos produtos já bem desenvolvidos tecnologicamente. Bom, e outra coisa importante que tem ajudado o Brasil, mas sobretudo ainda na questão das commodities, é o fortalecimento dos BRICS. Então, fortalecer os BRICS para o Brasil, que é o B do BRICS, vamos recapitular, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
é uma coisa importante se o Brasil quiser se transformar num grande player. Por quê? Porque vendendo para os emergentes, ele consegue começar a ampliar investimento e também se colocar como um player do mercado de consumo internacional. Certo? Então era isso. Essa aula vai estar disponível para vocês também no nosso site, para você estar vendo lá o nosso texto escrito. Vai lá, confirma e qualquer coisa volta aqui na aula para a gente conversar mais um pouquinho. Um beijo grande para vocês, o sucesso de vocês é o nosso. Até a prova!